E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! Seguinte, turma, vamos lá então para a nossa próxima aula sobre Grécia. E nessa aula, galera, nós vamos falar sobre as guerras gregas. Meu querido, a aula hoje vai ter treta, mano, vai ter pancadaria e também vai ter o nosso chimarrão. E agora sim podemos falar então sobre as guerras gregas. E é o seguinte, meus queridos, quando a gente fala sobre as guerras gregas, a primeira guerra que a gente estuda é essa daqui, tá? As guerras médicas, beleza? E aí você, né, já tem o conteúdo em mente do que a gente já veio estudando. Lá atrás a gente falou sobre a formação do povo grego, falamos sobre a Guerra de Troia, uma guerra muito famosa também na história da Grécia aí. E agora a gente está começando a caminhar para o final do nosso conteúdo aí, beleza? Então vamos começar a entender essas guerras no sentido de ver como é que a civilização grega começou a entrar num declínio, né, cara? Quando a gente falou daquela guerra contra Troia, né, era um período de expansão, era um período de conquista de novas terras. Nesse momento aqui a gente vai começar a falar do declínio, tá bom? Da civilização grega. E você está olhando esse nome aí, guerras médicas, e você está pensando assim, nossa professor, mas tem a ver com médico? Cara, mano, eu coloco isso na sala de aula, sempre tem uma criatura chamada aluno que fala, professor, tem a ver com médico? Cara, eu não tiro a razão dessas perguntas, né? Porque médica já remete pra gente a ideia de médico, cara, mas não tem nada a ver com isso, tá bom? Guerras médicas tem a ver com o povo persa. Sabe aquele filme lá dos 300 de Esparta que você foi no cinema assistir e que você se divertiu por causa da pancadaria e tudo mais? Pois é, aquelas eram as guerras médicas, tá? Que são retratadas nos dois filmes. Inclusive, fica a dica aí, assiste aí no YouTube, deve ter no YouTube esse filme aí que vai ajudar você a entender também esse conflito, tá? Ah, mas professor, tá bom, já entendi que essa tal de guerras médicas tem a ver com o povo persa, mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se liga, mano. O povo persa também era conhecido como povo medo. Não é esse tipo de medo não, cara, tá? Não é disso que eu tô falando, tá? Povo medo, né, era o nome do povo mesmo, né? Os medos, né, que lá no século 7 a.C. deram origem ao povo persa. Lembra que a gente estava falando de Grécia, e aí eu falei de jônios, dórios, aqueus, cretenses, esses caras, né, formaram o povo grego? Pois é, tá? O povo medo foi um dos povos ali que por meio de guerras, de conflitos, de alianças, deu origem ao povo persa. E os gregos se referiam a esses caras como medo, tá? Não no sentido de não, medo. Medo, tá? E é daí que vem o nome guerras médicas. Na luta contra os medos, guerras médicas. Ai, meu Deus do céu, essas aulas. E é o seguinte, quando a gente fala de guerras médicas, nós estamos falando de um conflito enorme, cara, né? Com proporções gigantescas, uma guerra muito grande, tá? E ela teve aí duas etapas. A primeira fase do conflito, né, foi marcada pela invasão do imperador Dario, tá? Do Império Persa, em 490 antes de Cristo, depois de Cristo. O chimarrão já está fazendo efeito, já está ficando muito bom, tá? Depois o filho dele, o Xerxes, vai tentar também invadir a Grécia em 480 antes de Cristo, tá? Então, basicamente, né, cara, as guerras médicas ocorreram, né,
por conta dessas duas invasões aí. Tá, professor, beleza, mas quem eram então esses gregos, né? Porque a gente já entendeu que a Grécia era um conjunto ali, né, de cidades-estados, de povos, de culturas, né? E quem eram então esses gregos que estavam indo para a luta contra os persas? De um modo geral, turma, basicamente todas as cidades e estados se envolveram no conflito. Tá? Claro que em momentos diferentes e nós vamos entender isso na nossa aula. Tá? Então você pode entender que Atenas, Esparta, né, as cidadezinhas mais famosinhas foram para o arrebento. Tebas vai ter uma posição de destaque aí que a gente vai entender depois, né? Mileto, né, cara, uma cidade importante lá no comecinho das guerras médicas. Então, de um certo modo, ali envolveu praticamente todas as cidades e estados. Tá? Foi uma treta generalizada que pegou o povo grego de um modo geral. Então, vamos entender os Paranauê aqui. Grécia, ok, né? O que nós viemos estudando aí, a Grécia insular, Grécia continental e a Grécia asiática. E é na Grécia asiática que eu quero chamar a sua atenção. Se você é um aluno aplicado, se você é um aluno aplicado, uma pessoa atenciosa, que veio estudando os meus vídeos, veio fazendo anotações, resumos precisos, cara, você tem um lugar no céu. Tô brincando, tem sim. Né? Mas você já entendeu, você lembra lá da nossa aula, onde eu falei que aqui, essa Grécia asiática, onde está em amarelo no nosso mapa, é lugar de colonização grega. A gente viu, né, que os povos, né, dórios, jônios, eólios vieram por aqui, colonizaram a Grécia continental, colonizaram as ilhas e depois chegaram até aqui. E foi nesse contexto de expansão que os caras entraram na porrada, mano, com a galera de Troia, certo? E que toda essa expansão estava sendo motivada por uma questão de comércio. Então essa região aqui, ó, do Mar Egeu, mano, ali era tipo a 25 de março, tá ligado? Tipo, não, melhor, você junta a 25 de março, o Brás, tá ligado? E pá, era essa região aqui, os caras vendiam de tudo. Tudo vai ter tipo de bugiganga, tinha, eu tô brincando, cara, tinha pra poder comercializar aqui, mas é sério, era uma região assim com comércio muito intenso, muitas embarcações, era uma coisa muito louca. Então era um lugar de muita grana rolando, né? E os gregos se davam muito bem com isso. E e por se interessar aqui que os nossos amigos persas vão vir do Oriente querendo tomar conta desse território. E o primeiro lugar que os caras vão pegar, o que é? São essas colônias gregas que tinham aqui, ó, na Grécia Asiática. É por aqui que vai começar a treta. Pô, professor, então os persas vão começar a invadir ali e os gregos vão ver e vão se compadecer dos amigos deles e vão para a guerra contra os persas. Mais ou menos. Vocês lembram que como a Grécia era organizada em cidades-estados, os caras não estavam muito preocupados com esse sentimento de dó, né? Tipo, oh, mano, olha lá, cara, coitadinho dos caras. Vamos lá ajudar, né? Não, a questão era mais comercial mesmo, porque os persas, assim, eu quero ver se eu consigo gravar uma aula sobre o povo persa, porque, cara, é uma aula muito interessante. Os persas, eles não tinham aquela visão dominadora que nem a gente imagina. Os caras chegavam, oprimiam, matavam, destruíam, impunham a cultura deles e pá. Não. Os persas é o seguinte, eles conquistavam o território, ok? E eles falavam assim pra galera, ó, vocês que estão aí, pode continuar tendo a cultura de vocês, a religião de vocês, o modo de vida de vocês. A única questão é o seguinte, que agora vocês respondem pra gente, ok? Nós comandamos aí, e vocês vão pagar tributos e tal. Então, os persas, eles chegam ali querendo tomar conta da economia. Eles não chegam querendo destruir, meter fogo e tal. Claro que, né, eles chegam por meio da guerra, e na guerra tem esse tipo de coisa. Mas o objetivo dos persas não era chegar e moer todo mundo na porrada, não. A ideia dos caras era justamente pegar essa região, englobar elas, né, anexar para o Império Persa e explorar economicamente aquilo ali. Né? E isso representava, cara, para os gregos, um tiro no pé, mano. Tipo, pô, a economia grega que girava, né, nessa região aqui começou a declinar. E é por conta disso que os gregos vão para o arrebento contra os persas, tá? Por uma questão financeira. Né? Mais ou menos o que ocorreu também lá com a Guerra de Troia, que a gente viu lá atrás. Tá?
E aí você já tá imaginando, né, cara? Atenas, Esparta, pô, professor, os caras, né, vão pra guerra? Sim, mais ou menos. Porque assim, esse primeiro ataque, essa primeira invasão à Grécia vai ser comandada por quem? Por Dario, né, em 490 a.C. Esse imperador de pedra que tá aqui. Ah, tô brincando, tá? Não é imperador de pedra, mas ficou bonito a zoeira, né? Toca aqui, né? E quem vai enfrentar, quem vai assumir a bronca ali, cara, é Atenas. Tanto é que o conflito vai se dar na onde? Vai se dar nessa região aí que está em vermelho no mapa de maratona, que nós conhecemos hoje, né, cara, que é um esporte olímpico muito famoso, piriri pororó, e quem vai aguentar o pau ali é Atenas. Por quê? Atenas estava ali na linha de frente com um exército tal, e Atenas precisava de ajuda, cara. E Atenas mandou mensagem, né, para as outras cidades. Pegou lá o WhatsApp e mandou, pegou o grupo, né, cara, tipo, criou um grupo lá, luta contra os persas, e, tá ligado? Colocou a galera no grupo e não foi nada disso, tá? Eles tinham um método, né, muito legal de enviar mensagens que era o corredor, mano, né? Então, tipo, mano, tá vendo essa mensagem aqui? Pega, corre, corre e só para de correr quando você chegar no lugar que é para você entregar essa mensagem, mano. Entrega em mãos, saca? E é isso que Atenas fez, mano. Atenas mandou um cara aí correndo até Esparta. Olha ele passando na sua tela. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, o Fidípides, né? O Fidípides foi o mensageiro, foi o WhatsApp da época dos caras, né? Tipo, Fidípides, pega essa mensagem e leva lá para os espartanos, né? E fala para os espartanos que pau vai comer, mano, que os persas estão chegando. E o Fidípides fez isso, ele pegou a mensagem e percorreu toda essa distância até chegar em Esparta. Chegou em Esparta, entregou a mensagem, os espartanos leram e falaram, beleza, Fidípides, a gente vai pra guerra sim. Tá? Escreveram na carta e entregaram pro Fidípides. Porém, cara, nós estamos aqui comemorando aqui uma parada meio religiosa nossa, aqui a gente vai poder guerrear agora. Agora a gente não pode porque dá azar, tá? Fala que depois de tantos dias a gente vai pra guerra. E aí o Fidípides voltou correndo, entregou a mensagem para os atenienses, e os atenienses falaram, pô, mano, até esses espartanos levantar lá o corpo deles lá da Esparta e vir para cá, não precisa mais, aí já ferrou com tudo já. Então essa primeira guerra aí foi uma pancadaria basicamente que caiu na costa dos atenienses, né? E foi uma luta bem justa, assim, cara, porque os persas tinham um número muito maior. Porém, os atenienses acabam se dando bem na parte da estratégia, os caras conseguem fazer um cerco ali ainda, né, com os persas acabam tendo que recuar para as embarcações, os caras tacam fogo nos barcos, e, mano, é uma treta generalizada, ferradona, tá? Fato é que, né, quando os espartanos chegam na treta, né, e aí, mano, vem brigar, acabou. Já acabou. Quem ganhou? Os atenienses. Obrigado, Esparta. Tchau. Né? Então, assim, a primeira, né, o primeiro conflito da Guerra Médica, quem leva mesmo, né, são os atenienses aí. Porém, isso não estraga nem um pouco o espírito empreendedor aí dos persas, meus queridos. Os persas, eles voltam, mano. Eles falam, não, eu perdi essa guerra, mas eu tô nem aí, eu quero lutar de novo, e volta. Só que agora não volta mais o Dario, né, mano? Quem volta é o filho do Dario, é o Xerxes, tá? Em 480 antes de Cristo, tá? Só que daí, mano, quando vem o Xerxes, aí a parada, meu irmão, é diferente, tá? O Xerxes, ele não vem disposto a cometer os mesmos erros que o pai dele cometeu, né? Ele já vem com uma força maior, ele já vem com um negócio mais estruturado, ele foca, né, a campanha dele na guerra marítima, né, mano? Então, tipo, pá, é outro nível o negócio, é outro nível, né? E a coisa fica tão treta, cara, que nesse momento, cara, não adianta ir só uma cidade-estado, não, cara. Porque, tanto é que quando o Xerxes chega, mano, ele já vai arregaçando com essas colônias aqui no litoral, mano. Já vai envolver, ele vai conquistando os caras mesmo e acabou, né? Quando ele chega nessa parte mais continental aqui, é que o caldo começa a engrossar mesmo.
E aí, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, mano, a galera vê que não vai dar pra eles o BO, os caras falam assim, mano, se for só nós pra treta, né, vamos perder, mano. E é aí que os caras chamam o restante das cidades-estado, tá ligado? Fala, ô, turma, vamos lá, todo mundo pra guerra aí, vamos montar uma banca aqui, uma galera, vamos unir todas as cidades e estados gregos, porque dessa vez os persas estão bravos, mano, os caras estão nervosos, mano. Os caras estão nervosos. E a gente tem que segurar o reggae. E aí os caras montam um grupo ali, uma liga, né? Uma confederação de cidades-estados. Junta todo mundo. E o combinado é o seguinte, olha. A gente vai reunir os exércitos de todas as cidades. A gente vai reunir a grana de todo mundo. O alimento, as embarcações, tudo. Para poder coordenar um ataque, né? Fulminante, ferrado, uma defesa legal contra os persas aí, tá? E é nesse contexto que vai surgir o quê? Uma coisa chamada de Confederação de Delos, né? Que é essa união aí das cidades-estados para enfrentar os persas. Ah, professor, mas não tinha ninguém comandando essa bagaça? Não tinha ninguém na frente disso? Tinha. Sabe quem que comandou? Sabe quem? Exatamente. A cidade de Atenas, tá? Atenas assumiu a bronca ali, articulou, costurou a relação entre todo mundo e começou a comandar a Confederação de Delos, né, cara? E aí tudo foi para a mão dela, mano. O que? A grana vinha para a mão de Atenas, né? As armas, as embarcações, os exércitos, tudo vinha para a mão de Atenas. E Atenas é que ia, né, armando as estratégias e enfrentando os persas ali, mano, tá? Então essa Confederação de Delos, ela dá certo? Muito certo, mano. Tanto é que os persas, mano, os caras acabam, né? Os caras perdem, os caras desistem. Tanto é que até hoje os persas não voltaram mais lá. Ai, meu Deus do céu, que droga de piada que eu falei, mano. Eu não vou editar isso, eu não vou tirar isso do vídeo. Vai ficar aí marcado para a infâmia. Até hoje, meu Deus do céu, né, cara? Nós já estamos aí em 2020 já. Já pensou uma guerra? Nossa, esquece. Vamos lá. Voltando aqui. Continuando. Então é o seguinte, mano. Xerxes perde, os persas saem fora, os gregos ganham. E aí você tá pensando assim, ô professor, então beleza, né? Acabou, galera, bora. Cada cidade-estado volta aí pro seu lugar, tá tudo bem, volta a ser o que era antes, e tá tudo bem porque as cidades-estados elas eram independentes entre si. Você viu lá comigo na nossa segunda aula sobre Grécia. Só que não. Ia ser muito normal se isso acontecesse. E a história, meu querido, ela é o lugar onde se reservam as maiores tretas, né? Por isso que a gente estuda, porque é divertido, né? Atenas, cara, vai bater o pé, mano. Vai falar, não. Sabe quem que tava na frente de Atenas? Sabe quem? Um cara, que eu falei deles pra vocês lá na nossa aula sobre Atenas. E eu falei deles também pra vocês quando nós fizemos a nossa visita naquele museu virtual. Que a videoaula também tá aí. Procura aí no meu canal que você vai achar. Se você não sabe do que eu tô falando ainda. Era esse cara aqui, ó, o Péricles, mano. O Péricles era o cara que tava na frente, ele pegou essa parte aí, né? Eu mencionei lá atrás pra vocês que ele pegou essa parte das guerras médicas e tudo mais, e o Péricles vai bater o pé e ele vai falar, não, e não. A gente não vai desfazer a nossa aliança, a Confederação de Delos vai continuar, a gente tem que manter nossa força, nosso ímpeto de luta, tem que continuar concentrando nossa força. Porém, a ideia de concentrar a força do Péricles era que todo mundo continuasse pagando tributos para Atenas, cara. Então ficou um negócio meio tipo assim, uma coisa mais ou menos assim, ó, eu vou obrigar você a ser o meu aliado para que a gente se proteja, beleza? Beleza. E depois agora eu vou obrigar você a pagar tributos para mim para que a gente se proteja. Pô, professor, mas isso daí não é mais, né? Atenas não era democrática? Era. Não foi lá que surgiu, né, a ideia de democracia? Foi. Você não deu uma aula inteira sobre isso? Foi. Mas o Péricles não desenvolveu a democracia lá em Atenas? Sim. Mas com as outras cidades não eram democráticos? Não. Não eram democráticos.
Mas, professor, por que eles não eram democráticos? Mano, é história, meu querido, é história. A história, ela tem esses relances, tem essas coisas maravilhosas aí. Porque senão também não ia ter graça, né? Caso fosse tudo exato, ia ser tipo álgebra, né, mano? Não ia ter graça nenhuma. Brincadeira, galera de matemática, não precisa ficar bravo com o vídeo aí, tá bom? Mas o grande lance foi esse, mano. Tá? O Péricles, ele bate o pé e ele fala, não, mano, a Confederação de Delos vai continuar e acabou. Né? E continua mesmo. E a Atenas, ela vai continuar explorando as outras cidades-estados, cobrando tributo, cobrando imposto, e você já imaginou, né, que as outras cidades-estados estavam adorando isso, né? Professor, mas por que o Péricles ele faz isso? Ele faz isso porque ele tinha um interesse muito grande em desenvolver a própria cidade dele, que era a cidade de Atenas. E todo esse recurso, toda essa grana, tudo isso que ele vai tirar das outras cidades-estados, ele vai investir pesadamente em Atenas. Como, por exemplo, construindo templos. Você lembra lá naquela aula sobre Atenas, que eu falei do Paternon, um grande templo dedicado a deusa Atena? Pois é, ele não fez isso com dinheiro próprio, ele fez isso com o dinheiro dos outros, né, mano? Pô, era um cara que servia aí pra ser deputado aí no Brasil, né, mano? Brincadeiras à parte, turma, fechando parênteses aí, tá? Outra coisa que ele vai fazer, ele vai investir muito na produção de barcos, cara, porque, cara, guerra naval era o que bombava naquela época, então tinha que ter uma marinha de guerra ferrada aí, tá? Vai embelezar Atenas, a gente viu, né, cara, que o período de Péricles, né, cara, o século de ouro em Atenas, foi isso, desenvolvimento em arte, filosofia, em tudo, teatro vai bombar na época dele, porque, cara, Atenas estava cheio de grana, e cheio de grana porque estava recolhendo dinheiro das outras cidades-estados, então tudo isso vai bombar em Atenas, né, e ele vai adotar o imperialismo, tá, porque se em Atenas surgiu a democracia, com as outras cidades-estados, eles não eram nem um pouco democráticos, mas ele estava um pouco se lixando para isso. Ele queria mesmo explorar a galera. Então, de um modo geral, depois que acabam as guerras médicas, a situação que a gente tem na Grécia é mais ou menos essa. Você tem lá, né, a cidade de Atenas, né, com os exércitos comandando todas as cidades-estados, através da Confederação de Delos. E aí você tá aí, meu amigo, né, assistindo essa aula e pensando assim, pô, professor, mas tudo bem, muita treta, mas tá muito nhenhenhé esse negócio. Ninguém se revoltou, ninguém lutou, ninguém questionou. Sim, teve uma cidade-estado que não gostou disso, que não gostou de ficar lá às portas de Atenas. Adivinha qual que é? Eu vou dar uma dica, hein? Começa com es e termina com Esparta. Que droga, né? Exatamente. Esparta vai ficar enraivecida com esse domínio de Atenas e vai falar, mano, não brinco mais de Confederação de Delos, cara. Eu estou saindo fora, né? E essa saída ela não é harmoniosa, não é um acordo de cavaleiros, não. É praticamente uma declaração de guerra, mano, sabe? É um tipo bem pra treta, mano. Pô, professor, mas então, cara, Esparta vai enfrentar toda a galera da Confederação de Delos? Mais ou menos. Porque quando Esparta sai e leva uma galera junto. Tá? Então Esparta... E assim, essa galera que vai junto com Esparta não era uma galera normal. Era uma galera que tava brava, mano. Brava com Atenas. Porque, pô, imagina. Durante muitos anos, as cidades e estados eram independentes, tinham a sua vida. De repente, agora todo mundo tem que começar a pagar as coisas para Atenas. E Atenas, ela oprimia, né? Por isso que eu falei do imperialismo. Ela oprimia por meio da força militar. Tem que pagar, tem que estar ali, tem que investir e acabou. Não tinha o que fazer, né? Então fica essa situação aí, mano, né? Quem tava do lado de Esparta, mano, era uma galera braba, mano, braba, a galera que tava nervosa, querendo treta, mano, treta, uma galera que tipo, mano, eu quero sangue, mano, eu quero sangue. Então, pô, mano, professor, surgiram dois grupos então na Grécia. Mano, você já tinha aqui a Confederação de Delos e você tinha uma outra galera aqui comandada por Esparta, mano, que tava querendo ver o pau comer, mano, que tava querendo ver a treta rolar. Essa galera vai criar um outro grupo chamado o quê? Liga do Peloponeso. Deixa eu ler aqui, né? A Liga do Peloponeso, né? E essa Liga do Peloponeso, ela vai
vai contrabalancear, né, esse polo de forças que estava começando a se formar ali na Grécia. Então você tinha do lado Atenas, com algumas cidades-estados, porque para algumas cidades-estados era benéfico ficar do lado de Atenas. Não vou falar para você que todas as cidades odiavam, senão todo mundo tinha saído fora e acabou. Não, tinha uma galera que continuou seguindo Atenas, porque era bom para eles. Outra galera que estava insatisfeita saiu e entrou do lado de Esparta e, cara, você já está imaginando, né, mano? Você tem Atenas e Esparta, né, cara? Um de cada lado do ringue, cada um com uma galera. O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? Tem uma coroinha aí, né, para a cabeça dos espartanos. E o que vai dar? Eu só vou contar depois que o nosso amigo Fidípides passar aí pela nossa timeline aí. Dá um joinha para ele. Sabe o que vai acontecer? Guerra, meu irmão. Pancadaria. Treta, mano. Vai ocorrer muita treta. Só que dessa vez, mano, é de gregos contra gregos, cara. Uma guerra muito famosa que vai entrar pra história como Guerra do Peloponeso, meu amigo. É uma guerra, encabeçada ali pelas duas ligas, pelos dois grupos, que vai durar muito, muito, muito tempo. Professor, quem é que vai ganhar? Qual grupo vai ganhar? Vai ganhar o grupo chefiado, sabe por quem? Por Esparta, mano. Pois é, o grupo lá chefiado por Esparta vai ganhar. Aí você pensa assim, professor, então beleza, né, cara? Eram os revoltosos, eram os caras que não estavam satisfeitos com o imperialismo de Atenas, exatamente. Os caras não queriam viver, né, sendo oprimidos por Atenas, exatamente. Esses caras que ganharam, então, vão mudar tudo, né? Não. Não. Como assim não, professor? Sabe por que não? Deixa eu explicar aqui. Porque depois dessa guerra, Esparta vai começar a fazer a mesma coisa que Atenas fazia. Ou seja, o imperialismo vai dominar todas as outras cidades-estados, vai cobrar imposto da galera, vai mandar a galera enviar os exércitos para elas, armas. Cara, Esparta faz a mesma coisa. Aí você fala, pô, professor, mas todo mundo vai aceitar? Não. Vai ter uma nova guerra, um novo conflito entre os gregos que vai durar bastante tempo. E aí quem vai se destacar e vai dominar todo mundo, sabe quem que é? A cidade de Tebas. Exatamente. Vai chegar lá e vai criar essa ideia de imperialismo de novo e vai começar a explorar. Então, sabe, a civilização grega vai entrar nessa onda. E você já está imaginando assim, pô, professor, mas que coisa, né, meu? Uma guerra, outra guerra, outra guerra. Como é que os caras estavam aguentando isso? Aí é que tá, eles não estavam aguentando, porque guerra custa muitas vidas, custa muito dinheiro, custa muitos recursos em termos de alimento, tem um custo muito grande, porque as lavouras param, os caras vão para a guerra, então a Grécia começou a entrar em declínio geral, em todas as cidades-estados, e todo mundo começou a enfraquecer. Nossa, professor, então o que vai acontecer? Qual que vai ser a treta? Eu vou contar depois que eu colocar água no meu chimarrão. Enquanto eu coloco água no meu chimarrão, você vai lá no vídeo, dá um like, você ativa o sininho, porque quando sair minha próxima aula, você vai ser informado primeiro, beleza? E compartilha o vídeo com o seu amigo lá da sala de aula, aquele seu amigo que fica dormindo na aula de história, porque daí ele pode assistir a minha aula e tirar um 10, mano. Aí o professor vai falar assim, pô, mano, esse moleque só dorme na minha aula. Como é que ele tirou 10? Ele tirou 10 porque ele viu a aula do professor Carlos. Né? Olha que firmeza. Brincadeira, vamos lá. Professor, então como é que termina esta bagaça? Esta bagaça termina, né, com o povo grego totalmente fraco, e a guerra também traz doenças, também traz vários problemas. E, cara, quem vai se aproveitar disso, sabe quem que é? Sabe quem? Olha ele aí aparecendo na sua tela. Ele, Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Professor, de onde que veio esse cara? Ele veio de Marte? Não, ele não era marciano, ele era macedônio, tá? O Alexandre o Grande é o seguinte, ele foi educado na Grécia, ele conhecia a Grécia, né? Toda a formação dele foi dentro da cultura grega e ele acompanhou, mano, as guerras médicas ali, a guerra do Peloponeso, perdão, a guerra do Peloponeso de perto, mano. Ele viu os gregos
se acabando, se enfrentando, se matando e principalmente se enfraquecendo. E ele lá na Macedônia, pô, de boa, mano, de boa. O pai dele lá era o rei, ele tava lá viajando para Grécia, conhecendo, estudando e aprendendo e analisando o povo grego. Quando ele percebeu que o povo grego estava fraco, o que você acha que ele fez? Foi lá e ajudou? Foi lá e mandou alguma coisa para ajudar os gregos? Não. Ele chegou lá, mano, e acabou com aquela zoeira, mano. Acabou com a patifaria, acabou com a treta. Sabe por quê? Porque ele conquistou a Grécia, mano, com o exército dele. Meu querido, foi lá e tomou a Grécia pra ele. Fez uma guerra básica, tava todo mundo fraco, já não dava pra ninguém enfrentar o cara, e o cara dominou mesmo, foi um conquistador. E não satisfeito, tomou a Grécia e tomou a Pérsia, mano. E não satisfeito, tomou a Grécia, tomou a Pérsia. E, mano, ele vai conquistar o universo aí. Brincadeira, no universo não, mas ele vai conquistar território pra caramba. Eu não vou contar isso aqui agora pra vocês, porque a nossa aula acabou, pessoinhas. E porque nós vamos ter uma aula só sobre ele, Alexandre o Grande, tá? E nesse momento você tem que entender o quê? Né? Vamos fazer uma retrospectiva aí, tá? Pegando desde a nossa primeira aula lá sobre Grécia, formação do povo grego, né? Jônios, Dórios e Hórios, a gente estudou as polis gregas, né? A gente teve sobre, né, o sistema de governo da democracia ateniense, como era o governo na cidade de Esparta, para você ver que nem todas as cidades gregas eram democráticas, tá? Isso é uma coisa mais dos atenienses, mas eles eram democráticos entre eles, né, cara, né, com as outras cidades, não, né. E também era uma democracia mais ou menos assim, porque nem todo mundo participava, né, cara, as mulheres estavam de fora, por exemplo, estrangeiros, né. E aí nós chegamos aqui, né, no declínio do povo grego por conta das guerras. Os caras lutaram, que se enfraqueceram, e veio Alexandre o Grande e já era, meu irmão. Clec, clec, bum, perdeu o Playboy. Vem em mim, tá? E aí a Grécia vai entrar numa outra fase, né, numa outra situação, que nós vamos falar muito mais de Alexandre o Grande do que dos gregos propriamente ditos. Beleza, pessoinhas? Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Vou me despedindo de vocês por aqui, mas não sem antes tomar um gole do nosso chimarrão histórico. Beleza? Um abraço, turma. Fui. Faz os exercícios aí, hein?